Marcelo. Senhores, boa tarde. Retornando aqui desse breve intervalo na sessão de julgamento desta tarde, do dia 4 de agosto, julgamos o processo, até o processo 132, né, que era, na verdade, reflexo do paradigma do 84 de relatoria do conselheiro Sávio, que teve seu resultado replicado para os processos 85 a 132. Processo seguinte também de relatoria do conselheiro Sávio, e pelo qual a gente vai começar retomar os trabalhos desta tarde, é o processo número 133 da pauta, processo do contribuinte César Augusto Grosso. Por favor, conselheiro Sávio, fique à vontade. Bom, eu pediria permissão para os colegas para já ir direto para o voto, até porque, como vocês já devem ter observado aí, caso não demanda maiores complexidades, tá? E aí, pelo que vocês podem observar também, o recurso foi apresentado de forma intempestiva, certo? E eu venho fazendo um apanhado aqui para dizer que, diferentemente da primeira instância, quando o recurso é perempto aqui na segunda instância, né, ele é remetido ao CARF. E aí eu já vou direto ao ponto, né? E eu disponho aqui o seguinte: na hipótese dos autos, verifique-se que a empresa recorrente foi notificada da decisão de primeira instância em 20/6/2018, quarta-feira, sendo empresa de Campos Gerais, em Minas Gerais, certo? Então, eu observei que nessa data não houve nenhum feriado e etc e tal, no município de Campos, né? E aí, voltando, considerando que a empresa foi notificada da decisão de primeira instância em 20/6/2018, quarta-feira, conforme se pode observar do AES juntado às folhas 20, sendo que o prazo de verifique-se que a empresa, vou retomar aqui que eu fiz uma leitura equivocada. Verifique-se que a empresa recorrente foi notificada da decisão de primeira instância em 20/6/2018, sendo que o prazo para a interposição do recurso voluntário iniciou-se em 21/6/2018 e findou-se em 20/7/2018. Considerando que o presente recurso voluntário foi protocolado apenas em 27/7/2018, é de se concluir pela sua intempestividade, né? Então, é basicamente isso, presidente. Não conhecer do recurso em virtude de se tratar de recurso perempto. Conselheiro, você aponta aqui que não houve preliminar de tempestividade, é isso? Eu não sei se eu estou vendo o processo errado, de repente eu abri o processo errado. Não houve, não. Teve aqui, não? Folha 23. Final de folhas 23. Então, peraí. Então, deixa eu ver. Ele pede dias úteis. Ele diz que o prazo administrativo pode ser contado em dias corridos ou úteis. Se a lei nada disser, são dias corridos. Em caso contrário, serão contados em dias úteis. No caso em Telos, nobre jogador, a lei específica é clara e determinou o prazo de 30 dias. Haja vista ter a referida previsão, certamente o prazo é contado em dias úteis. Então, ele traz um questionamento aqui em sede preliminar, de que a contagem se dá em dias úteis.
Mas não me parece algo que seja muito complexo da gente decidir, né, mesmo tendo passado despercebido aí pelo conselheiro relator. Eu me atentei, né? Só que para mim não é, isso aí não é uma preliminar. Isso aí é o que o cara está dizendo. Deve ser contado em dias úteis ou corridos. Ele vai dizer como é que deve ser contado o processo. E ainda que se o faça, isso é preliminar? Não, no meu entendimento não é preliminar. E aí na preliminar aqui ele fala, o recorrente é microempreendedor individual e como sabido por todos, está dispensado de apresentar a declaração GFIP. Enfim, eu não entendi como preliminar, por isso mesmo que eu nem enfrentei. É que essa questão, o que a gente entendeu aqui, eu e o Rodrigo, como preliminar, foi até ressaltada pela própria unidade quando encaminhou, por isso que eu corri lá para dar uma olhada. Porque ele coloca lá em folha 43, tendo em vista o contribuinte apresentou seu recurso voluntário, alegando preliminar de tempestividade, mas enfim, ele tenta de alguma forma demonstrar que o prazo dele era outro, então eu acho que antes disso ele está discutindo, ele está falando assim, é tempestivo porque o prazo se conta de dias úteis e não dias corridos. Agora, da mesma forma, sabe, como eu estava dizendo, acolhendo isso como preliminar, a resposta é a mesma, só que não é negar provimento, não acolher preliminar e não conhecer do recurso voluntário em razão da intempestividade, porque já é remansosa aí a conclusão de que isso se conta em dias corridos, não é isso? Eu acho que isso está expressamente no próprio decreto 70235. Eu não mencionei isso aí? Eu acho que eu mencionei, não? Os prazos serão com... Ah, não, então eu posso fazer essa menção, mas eu não entendi como preliminar. Vai dizer que deve ser em dias, enfim, úteis. Eu não entendi como preliminar, por isso que eu ultrapassei, como eu já falei para vocês. Os prazos serão contínuos. Eu acho que tem no decreto, no artigo 5º, por ali. Mas não tem dias úteis, é só a mesma questão. Eu até mencionei aqui, é a mesma regra que existe no CTN, no artigo 210. Enfim, seria isso. E aí, da mesma forma, presidente, assim, se vocês entendessem por essa preliminar aí no meu entendimento, seria que nem caso de rejeita preliminar e não conhece do recurso. Para mim, seria não conhecer do recurso, simplesmente isso. Porque nesses casos em que eu até dei uma estudada nessa questão, até porque eu acho que foi uma questão que a gente se debruçou na sessão passada, ou na sessão anterior à passada, que eu até falei com você a respeito de uma emenda, né, que a gente tinha colocado não conhecer e rejeitado a preliminar. E aí eu fui dar uma estudada e na minha percepção, né, eu entendo, né, que nesses casos aí que você está rejeitado a preliminar, você não precisa mencionar que está rejeitando e não conhecendo, até porque eu preciso conhecer de alguma coisa para, conhecendo alguma coisa, examiná-la e rejeitá-la ou não. Então, seria mais ou menos essa situação. No final das contas, eu não conheço que estivesse, enfim. Assim, eu tenho uma opinião parecida com a do presidente, porque, assim, a meu ver, uma coisa, o contribuinte simplesmente perdeu o prazo, né, por um descuido, o argumento dele
todo refutando a decisão recorrida, né? Aí, por algum motivo, ele perdeu o prazo e não argui nada sobre a intempestividade. Outra coisa, que é o caso que se cuida aqui, é quando ele perde o prazo, mas ele diz que, né, ele argumenta que o recurso dele é tempestivo por isso, por isso, por isso. E aí, realmente, isso aí é uma preliminar de tempestividade. Por mais que, assim, a meu ver, por mais que a gente vai rejeitar a preliminar e não conhecer do recurso por intempestivo, mas a gente tem que dar uma resposta para ele, porque ele está arguindo que é tempestivo. A mesma coisa poderia acontecer, por exemplo, se a gente não se atentasse em relação a um feriado que a gente não tem conhecimento e ele poderia argumentar e a gente teria que dar essa resposta para ele, né? Então, assim, o contribuinte, a meu ver, nesse caso, ele está reclamando uma resposta, né? Mas, Daniel, deixa eu vamos lá. Eu entendi perfeitamente como também foi o questionamento do presidente, mas vamos lá, como é que eu vou examinar de uma preliminar? Uma preliminar está dentro de quê? A preliminar está dentro do recurso. Eu tenho que primeiro enfrentar o juiz de admissibilidade do recurso para enfrentar a preliminar. Na minha percepção seria isso, né? Eu não tenho como enfrentar a preliminar e não conhecer do recurso. É incongruente, cara, para mim. Para mim seria isso, é juiz de admissibilidade. Quando eu falo, não estou conhecendo do recurso, de certo eu já estou falando, olha só, teus argumentos em relação à preliminar não são plausíveis. Agora, se o recurso tiver sido interposto intempestivamente, vamos lá, e ele levantasse uma preliminar no sentido de que, como eu falei para vocês, aqui houve greve do pessoal da Receita. O pessoal da Receita, por um caso maior, houve um incêndio aqui na repartição da Receita, conforme eu estou demonstrando. Aí sim, o prazo era até tanto, mas eu não consegui protocolar naquela data por conta desse incidente aqui, desse caso de força maior. Então, por isso mesmo, eu protocolei a destempo, né? Porque foi uma questão que eu não tinha controle. Enfim, é só uma questão terminológica que, assim, pelo processo civil em si, aí não sei se a gente, levando em conta o princípio do informalismo moderado aí que rege o processo administrativo fiscal, poderia levantar nessa situação, né? Rejeitar a preliminar e não conhecer do recurso. Para mim, eu só colocaria não conhecer do recurso. Seria um problema. O processo só veio para cá porque o artigo 35 do decreto 70235 diz claramente: o recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância que julgará a perempção. Pouco importa se o contribuinte aí, presidente, alegou em preliminar, não. Aí o que é que o decreto está dizendo? Vai julgar se o recurso foi apresentado dentro do prazo ou não. Se o contribuinte suscitou preliminar, beleza. Se não suscitou, e aí? Eu vou deixar de examinar a tempestividade do recurso porque ele não apresentou preliminar? Não. Tá, então vamos lá, deixa eu concluir, conselheiro. Então, o que acontece? O processo só vem para isso. Anteriormente, todos os processos intempestivos vinham direto para cá, para a gente simplesmente pegar um processo e falar assim, olha, ele está intempestivo. Até que a própria Receita e o CARF passou a devolver esses processos direto. O processo nem vem para cá agora, já tem orientação da própria Receita, normas internas, de que se não tiver preliminar, porque o que está prevendo aqui só está dizendo que a gente vai julgar a perempção. Se não tiver nenhum questionamento quanto à perempção, não tem nada para ser julgado, e por isso que nem precisa vir esse processo. Entendeu? Então, a gente precisa, só veio para cá, e nesse caso cabe a nossa manifestação, porque aqui tem a previsão que a gente vai julgar essa perempção. O camarada, é lógico que nós temos uma preliminar, que é a preliminar de tempestividade, que é a primeira que a gente vê, mas tem tantas outras para analisar.
Nesse caso, se eu levar ferro e fogo, o que é essa preliminar, eu nunca ia tratar de uma preliminar de tempestividade, porque não foi objeto lá do recurso da impugnação, seria matéria nova. Ou seja, diante deste cenário em que o recurso foi apresentado fora do prazo, a gente precisa julgar e não conhecer, a gente precisa sim julgar. Por isso que eu acho que é adequado. No momento que a gente não conhecer, esse é o ponto. Mas a gente julga a preliminar, em sede preliminar. E não, agora, o problema é se eu poderia colocar aí no mérito não conhecer do recurso voluntário, mas e as outras preliminares do recurso voluntário? A questão é que eu tenho uma coisinha antes, que apareceu agora, que eu tenho que me manifestar, que o colegiado tem que julgar. E aí, como que eu vou escrever isso? Eu vou falar, eu não vou conhecer, porque é intempestivo? Exato. Ou eu vou... mas e aí, qual é a decisão? Se você não conhecer do recurso, não conhecer do recurso por falta por intempestividade. E o que você... Eu vou falar nesse caso aqui. O que você está falando aí só corrobora com minha linha de entendimento. Ainda que o contribuinte tenha suscitado essa questão em preliminar, você bem falou aí, orientações da Receita de que quando o recurso é apresentado intempestivamente, se ele não faz aquela alegação preliminar, o recurso já nem vem para o CAF. Porque não tem matéria para julgar. Exatamente. E o fato de ter vindo para o CAF aí, não significa que a gente precisa julgar. Mas eu estou julgando, eu estou dizendo que eu não... E eu estou julgando, eu estou dizendo que eu estou conhecendo. Você nem está conhecendo, você nem conheceu da preliminar. Isso não é julgar? Eu não estou conhecendo o recurso, eu estou julgando. Você nem citou a preliminar levantada pelo contribuinte no seu voto. Mas entenda, presidente, como é que eu vou conhecer do recurso? Aliás, como é que eu vou conhecer da preliminar se eu não conheço nem do recurso? Porque do recurso. É juiz de admissibilidade, isso. Porque o artigo 35... Não. Isso aí, para mim, é uma aberração jurídica, mas se vocês quiserem colocar, a gente coloca. Para mim é isso. Não existe. Nem na China. Não existe. Eu só estou comentando que a gente precisa julgar porque o artigo 35 do decreto 70.235 prevê isso, que a gente precisa... Mas o decreto não prevê julgar preliminar, prevê julgar o recurso. Quando eu estou dizendo aqui... Peraí, deixa eu falar. Quando eu estou dizendo aqui que eu não conheço do recurso, eu estou julgando o recurso. Eu estou julgando a questão da intempestividade. Não é questão de preliminar ou mérito aqui. Eu estou julgando e estou dizendo, eu não estou conhecendo. Eu não estou conhecendo. Eu só não julgo o recurso quando eu conheço do mérito, não. Eu estou julgando aqui, eu estou dizendo, não estou conhecendo o recurso porque foi intempestivo. Quando o 33 está dizendo lá, o tribunal deve se debruçar sobre a intempestividade, não é porque o contribuinte alegou em sede preliminar, não. É porque antes os processos eram submetidos, ainda que o recurso fosse perempto. Pouco importa se o contribuinte alegasse em preliminar. Agora, se a Receita vem com uma nova orientação de que se o contribuinte não alega em preliminar, o recurso não vai para o CAF, é outra coisa. Mas o que está lá no decreto não é isso. Não é isso. Mas, enfim, na minha percepção é isso. Se vocês não acatarem, que eu estou dizendo que não, aí a gente muda, a gente bota, não rejeitar preliminar, eu enfrento essa preliminar. É mesmo. Não vejo problema algum. Tudo bem, que é o mesmo, cara, mas não existe, isso aí do ponto de vista processual, não existe, cara, não existe. Tá bom, mas e se o contribuinte aqui está saindo por advogado, mas se não tivesse, ele não tem toda essa técnica processual que a gente tem, tudo entendeu? Bem, é por isso que eu falei para vocês, então, beleza. Por isso, assim, eu acho que tem que passar por isso e, sim, ser bem pragmático. Tudo bem, mesmo. Eu falei para vocês. O meu entendimento é esse. Agora, se a gente vai por aquela linha lá do informalismo moderado, que é um dos princípios que rege o processo, tudo bem, a gente enfrenta, coloca na decisão aqui.
não conhece, rejeita a preliminar e não conhece o recurso, e eu enfrento a preliminar. Tudo bem que a gente até já bem dispôs aí que uma preliminar que vai demandar maiores dificuldades, né? Mas... É porque, assim, a decisão simplesmente pura e simples não conhecer, dá a entender que as razões de preliminar dele de tempestividade não foram apreciadas. Não é esse ponto, cara. Não é. Eu sei que não é, mas passa essa sensação. Enquanto que tem essa regra dessa trava, tudo bem que sobem alguns processos sem preliminar de tempestividade, que a gente olha assim, tá intempestivo, mas eu sei que tem essa regra de que a própria unidade preparadora pode barrar qualquer tipo de recurso que foi intempestivo e que ninguém alegou nenhum preliminar. Porque ela pode fazer isso. Tanto é que quando tem uma preliminar de tempestividade, só quem pode dar cunho decisório são as autoridades julgadoras. Por isso que vem para cá. Aí é a questão... Não, pô, porque aí a própria redação do 33 lá do decreto fala o recurso, ainda que perempto, será encaminhado para a autoridade de instância. Aí não tem nada a ver, enfim, da decisão da... Qual é? Posso fazer uma consideração? Claro. O que fala é que, ainda que perempto, será encaminhado para julgar a perempção, se tiver alguma coisa para julgar. É por isso que a questão que fechou nesse sentido de ser submetido ao colegiado quando há discussão a ser julgada. Agora imagine o seguinte, imagine o senhor que essa tese defendida pelo contribuinte de que os dias só se contam os dias úteis, imagine que ela já tenha um precedente aqui no CARF. O contribuinte poderia discutir essa questão na Câmara Superior? Poderia. Como faria, como discutiria se a gente simplesmente não conhecer do recurso dele? Não estamos te ouvindo, Sávio. Mas aí você me apresentou outro cenário. Não, é o cenário do processo administrativo fiscal. O cenário do processo que a gente está debruçado aqui é esse. Existe algum precedente do CAF nesse sentido? Eu não sei. Não tem. Não. Você acha que... Não tem, presidente. Não tem. Mas tudo bem. Vamos lá. Eu enfrento aqui a preliminar. Não conhece o recurso e rejeita a preliminar. Sabe, eu estou comentando, é lógico, eu não estou fazendo essa pesquisa agora aqui, sabe? Eu só estou falando para você, pode ocorrer isso? Isso é um cenário factível? Pode ocorrer? Pode ou não pode? Então, uma situação que já tenha lá em 1815, um conselheiro resolvido votar, entender que feita a interpretação dessa legislação como esse advogado fez, entendendo que só ocorre por dias úteis, e deu essa decisão. Poderia o contribuinte, se a gente disser que é dia corrido, poderia o contribuinte apresentar? Foi esse o cenário. O cenário... Eu entendi perfeitamente, que é diferente do que está posto, né? Pesquisa para saber, é cenário hipotético para falar. E aí eu só estou querendo demonstrar para você que a gente precisa dizer o que acha disso. Por quê? Porque a gente não tira a oportunidade do contribuinte de recorrer. Digamos, isso é uma situação muito clara, ele não vai ter oportunidade, não era nem para a gente estar perdendo tanto tempo com esse processo. Mas eu só estou comentando diante da discussão que se travou, né? De como que a gente vai concluir. Não me parece que a perempção, nesse caso, a tempestividade, a gente precisa julgar, porque há uma preliminar e tem algo a ser julgado nisso, porque o contribuinte está alegando que está tempestivo, porque só se conta dias úteis. Essa é a interpretação dele. Tudo bem, concordo. Nesse ponto eu concordo. O que eu acho que eu não me expressei bem é que eu não concordo com a parte dispositiva em a gente colocar aqui. Se eu botar de forma diferente de não conhecer, o camarada morreu aqui. Se tiver o cara de 1815 colocado um acordo dando provimento a um pedido desse, aí, ou seja, há divergência, vou botar entre aspas, porque certamente não tem, mas pode ser que tenha. Esse é o cenário hipotético.
contribuinte poderia discutir? Pode, mas se eu não conhecer do recurso, ele vai discutir como? Não, pelo menos na minha percepção, eu continuo com o meu modo de pensar. Entendo o posicionamento de vocês aí, acho que assim, poderia enfrentar aqui a preliminar e dizer, olha só, a preliminar não faz sentido, tal, mas para mim é uma aberração, não, enfim, mas vamos para o lado de vocês, a gente rejeita aqui, eu enfrento a preliminar, a gente rejeita e não conhece, vamos lá. Tá tudo certo. Agora, para mim, é o que eu estou falando para vocês, é aberração. Isso não existe do ponto de vista processual. Não existe. Não existe. Agora, se o cara tivesse alegando, como eu já falei para vocês, se o cara tivesse aqui apresentando algum motivo plausível, aí eu conhecia da preliminar, eu estou dizendo, eu estou conhecendo aqui da preliminar, vou conhecer do recurso. É justo, para mim, eu acho que a dicção do 35 lá é nesse sentido. Olha só, quando o cara levanta em preliminar, a preliminar pode fazer sentido, tanto que ele pode levantar em preliminar. Se ele tiver razão, você vai julgar o recurso que foi considerado perempto, né? E aí, no final das contas, a gente vai entender que o recurso não era perempto. Por quê? Porque houve algum motivo de força maior que impossibilitou de apresentar naquela data. Enfim, é só um apanhado aí, contextual, mas que a gente pode colocar aqui. Rejeita a preliminar e não conhece o recurso, e eu enfrento aqui a preliminar. Mas se tiver no seu voto, que é isso, o recurso mesmo perempto será encaminhado a algo de segunda instância, não é que julgará o recurso, julgará a perempção. Esses são os termos do artigo 35 que está no teu voto. Tudo bem, aí eu vou falar o quê no final das contas? Não conheço. Ele está questionando, antes de você analisar as demais questões do processo, está falando assim, olha, o meu protocolo, ele é tempestivo porque eu acho que tem que contar a Tudo bem, o que eu estou falando para vocês, a gente eu enfrento e rejeito, e no final das contas a gente põe na parte dispositiva, rejeitou da preliminar e não conheceu do recurso, tudo bem. Se o senhor quiser, não tem problema, mantenha desse jeito, só que assim, eu vou conhecer a preliminar, que aí eu vou questionar, eu vou puxar a preliminar para a gente julgar a preliminar e submeter o colegiado. Eu sei que você está colocando em termos de questão processual e que não tem cabimento, esse tipo de decisão e tal. Eu, como sempre digo, eu não sou expert na área jurídica, talvez aqui o único que não seja formado em direito, mas de todo modo, a gente está discutindo não para mudar o seu ponto de vista. Eu sei, e foi uma discussão aqui, presidente, até interrompendo, desculpe, foi uma discussão que eu puxei, né, para a gente poder verificar, se debruçar sobre esse ponto, mas tudo bem, assim, como o Marcelo falou, sob o ponto de vista prático, não tem qualquer relevância, no final das contas a nossa decisão vai ser a mesma, né, é só uma questão do ponto de vista processual, mas vamos nessa, eu enfrento aqui a preliminar, a gente já bem observou aqui que é a contagem de dias úteis, eu enfrento e a gente rejeita e não conhece o recurso. Assim, só 2 pontos, assim, não aproveitar a discussão, porque aí eu acho que é relevante 2 hipóteses aqui, que eu até entendo teus argumentos, Salve, sobre a questão de, isso aí, como é que eu posso entrar no recurso para analisar uma preliminar se eu nem conheço desse recurso que está intempestivo. Realmente, assim, do ponto de vista mais lógico, vamos dizer assim, você não poderia nem entrar. Mas, vê só, se você for conhecer do recurso que aparentemente está intempestivo, você não vai ter que entrar na preliminar, então qual é a diferença de dizer, eita, não, vou entrar se for para provimento, mas se for para negar, eu não entro, eu só simplesmente não conheço. Aí, total diferente. Mas você entra para analisar das duas, porque você entra para analisar para dizer, não faz sentido nenhum que está alegando aqui preliminar, aí eu conheço. Conheço da preliminar e vou analisar o recurso. Mas se não fizer sentido nenhum o que ele está dizendo, você nega a preliminar. Ou seja, você entrou. Você entrou, porque não está fazendo sentido nenhum. Você entra na preliminar para ver se vai fazer sentido ou não o que ele está dizendo.
Se você entrou na preliminar, viu que faz sentido? É exatamente isso. É exatamente se você entrou e não faz sentido, você tem que dizer que rejeitou. Eu só estou conhecendo aqui do recurso, porque para a autoridade de primeira instância, vamos supor assim, ou para a unidade de origem, o recurso foi intempestivo. E aí vem o contribuinte, alega em preliminar que não. Olha só, aí foram aquelas hipóteses que eu citei para vocês. Olha só, houve uma greve aqui, houve um incêndio. Aí o recurso era intempestivo? Era, mas, de certa forma, deixou de ser, porque houve uma situação de força maior que o impossibilitou de apresentar o recurso naquela data. Ponto. Eu conheço o recurso por conta da preliminar, porque, em tese, e para a autoridade lá de piso, era um recurso intempestivo. E ele está contradizendo aqui, dizendo, olha só, não é. E aí eu reconheço a preliminar e vou analisar o mérito. É esse o ponto. Não é questão de só vou conhecer da preliminar para analisar o mérito. Mas, enfim, eu acho que, assim, presidente, eu acho que é uma questão simples dessa que está demandando. Eu costumo dizer que os processos que levam mais tempo são os simples, né? A questão toda é que está confundindo, a gente está confundindo conhecer preliminar com acolher preliminar. Uma coisa é conhecer, é o que o Rodrigo está falando. Se eu chego que o processo é intempestivo, o camarada não está discutindo nada, eu não vou conhecer nada, eu não sei nem o que está escrito ali dentro. Vou dizer que não conheço do recurso e toco para frente. Agora, quando ele fala qualquer coisa, por exemplo, em relação a preliminar, que pode ser, como você colocou, ela pode ser convincente, pode ser relevante ou não, nesse momento eu estou conhecendo da preliminar, não sei se eu estou acolhendo. Se eu achar que houve um fato relevante, por exemplo, para ele apresentar fora do prazo, aí eu conheço e acolho. Agora, se eu entender que não houve, eu conheço e rejeito a preliminar. Entendeu? Então, a ideia é, eu rejeito a preliminar porque eu preciso julgar. E aí eu vou, o que aconteceu? Eu só vou para o seguinte se eu acolher a preliminar, não se eu conhecer. Porque o fato de eu ler a preliminar aqui, e eu já sei que o argumento dele não faz nenhum sentido, porque ele mesmo já diz que se a lei nada disser que são dias corridos, e o artigo 5º do 70.235 fala exatamente isso, né, que é contínuo. Então ele diz, se a lei não fala que se não disser que são dias corridos, então tem que ser contado em dias úteis. Então o próprio 70.235 desmente o que ele está falando, mas de todo modo eu tenho que ler o que ele está argumentando para falar assim, olha, negativo, o artigo não são dias corridos, são úteis. Então nesse caso eu estou conhecendo da preliminar e não acolhendo. Não acolhendo para quê? Como eu não acolhi a preliminar, o que vai acontecer com o recurso, com o restante do recurso? Eu não vou conhecer porque ele está todo intempestivo. Eu entendi desde o início, né? Você pode inaugurar uma outra tese para discutir. Vamos nessa. Eu entendi desde o início, eu só não concordo, mas tudo bem, é um ponto que é da turma. Eu enfrento aqui a preliminar, e a gente, no final das contas, rejeita aqui a preliminar e não conhece o recurso. Tudo bem. Fica certo assim? Ok, Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Também acompanho, presidente. Francisco? Também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho o relator, então acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar arguída. Então fica assim, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar de tempestividade arguída e assim não conhecer do recurso voluntário em razão de sua intempestividade. Ok, senhores?
Então, passemos ao processo seguinte, processo do condomínio /Central Park 505, processo item 134 da pauta, também de relatoria do conselheiro Sávio. Por favor, conselheiro, fica à vontade. Esse também é um processo, acho que diferente desse anterior aí, é mais tranquilo, é um processo simples, né? Até ia fazer uma ressalva aí que, pô, às vezes, esses processos simples são que demandam mais discussões, mas não é o caso desse aqui, tá? E aí eu já vou direto para o voto, porque o contribuinte aqui alega que apresentou as GFIPs dentro do prazo, basicamente isso. E aí, na posição, no entendimento dele, a partir do momento que a decisão da DRJ não entende dessa maneira, a DRJ acabou não apreciando as provas e os argumentos que foram aduzidos, né? E aí eu enfrento essa questão aqui nesse tópico da documentação juntada aos autos e da suposta alegação de que a GFIP foi apresentada dentro do prazo. Já nos parágrafos conclusivos, o que é que eu vou falar? Estão aí grifados. Pois bem, compulsando os documentos colacionados aos autos, verifique que a empresa recorrente colacionou, está bem repetitivo isso aqui, depois eu vou arrumar, colacionou aos autos apenas a guia de recolhimento do FGTS, relativa à competência de 1/9, folha 5, não tendo apresentado, pois, quaisquer dos documentos mencionados no manual GFIP. Então, é basicamente isso, né? Apresenta só a guia de recolhimento do FGTS. E aí, de acordo com o que a gente vem seguindo, em relação até o entendimento do manual GFIP, né? Um documento que não consta lá do manual, e aí a gente só tem dado provimento, pelo que eu me recordo, aos processos em que há essa alegação de que a GFIP foi apresentada, quando a gente, de fato, observa que o contribuinte logrou êxito em juntar algum daqueles documentos ali, listados pelo manual CFIP. Então, é basicamente isso. Eu estou negando provimento ao que é o recurso, por ausência de comprovação das alegações. Alguma consideração, senhores? Não, presidente. Como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco? Eu acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanhe. Eu também acompanho, então acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos sem negar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, conselheira Débora Fófano dos Santos, a relatora, processo do contribuinte Zambon Lab Farmacêuticos Limitada. Por favor, conselheira Débora, fique à vontade. Item 135 da pauta, processo final 2009-95. Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão no acórdão da DRJ de São Paulo, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no auto de infração da LCAD, final 663-4, lavrado em 14 de 12 de 2009, referente à aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória CFL 52, conforme transcrição abaixo. Dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou cotistas, bem como a seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes fiscais ou consultivos, ainda que a título de adiantamento, estando a empresa em débito não garantido com a União. De acordo com o resumo constante no acordo recorrido, o auto de infração em epígrafe foi lavrado pela distribuição de lucros à empresa sócia Zambon BV, CNPJ total, final 00175, no ano calendário de 2004, estando em débito não garantido com a União, o que configura infração disposto no artigo 52.2 da Lei 8.212. Segundo o relatório fiscal da infração, que foi 69, o valor distribuído ao sócio da empresa correspondeu a R$ 2.381.246,73 e foi contabilizado através de débito na conta tal, lucros acumulados,
com histórico remessa para dividendos e crédito na conta Banco Bradesco, com histórico pagamento NF 169.880, Banco Bradesco S.A., cheque 169.880. O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento e apresentou impugnação com os seguintes argumentos: da contradição entre o relatório fiscal e as disposições legais. Ele conclui que a legislação respaldada no respectivo auto de infração é contraditória, diversa e incompleta ao relatório fiscal da infração, desrespeitando a estrita legalidade a qual o ato administrativo está vinculado, devendo ser considerado nulo. Isso porque a autoridade fiscal, ao lavrar a indigitada multa previdenciária com a lei número 4.357/64, não fez qualquer menção à lei 11.051 de 2004, que ampara o respectivo decreto, bem como sequer mencionou o artigo 889 do Regulamento do Imposto de Renda, de 2009, ou seja, não vinculou nenhum débito não garantido perante a União, mesmo porque a atual redação da Lei 8.212, pela mencionada, dada pela Lei 8.212, pela mencionada Lei 11.941, não era vigente à época, não podendo ser a autoridade fiscal retroagir a aplicação de tal dispositivo, bem como pretendeu fazer neste auto de infração. Daí ele trata da ilegalidade da multa aplicada, que fala que destaca que o artigo 1071 do Código Civil reza que cabe aos sócios a deliberação sobre as questões da sociedade, igualmente a distribuição de lucros. No tocante às sociedades anônimas, o artigo 121 da Lei 6404/76 diz que a Assembleia Geral tem poderes para decidir sobre os negócios relativos ao objeto da companhia e ao tomar resoluções. Então, ele faz essa menção desses artigos aqui. Deixa eu ver o que mais. Dos débitos previdenciários garantidos. Com respeito aos débitos que a autoridade diz existentes, a contribuinte esclarece que não havia nenhum débito não garantido perante a Previdência Social, conforme se comprova das 4 certidões positivas de débito com efeito negativo, devidamente anexadas, concernente ao período atribuído à distribuição dos lucros. Destarte esclarece a impugnante que no ano de 2004 a União Federal inscreveu irregularmente seu nome no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados, CADIM, obstacularizando a emissão de certidão negativa de dívida ativa da União, bem como sua pretensão em participar de licitações públicas, além de desfrutar da concessão de incentivos fiscais e financeiros. Inconformado impugnante, tentou a expedição da respectiva certidão junto aos órgãos federais de São Paulo, tendo ajuizado em 24/6 de 2004, ação ordinária com pedido de tutela antecipada no processo tal, perante a 8ª Vara Federal de São Paulo, da qual sobreveio o deferimento da tutela. Após for prolatada a sentença extinguindo o processo, sem resolver o mérito, pois todos os débitos já se encontravam extintos com a condenação da União Federal a restituir à autora as custas processuais expendidas pela contribuinte e pagar-lhes os honorários. Portanto, entende que não há que se falar em débito não garantido perante a Previdência Social, muito menos perante a União. A 11ª turma da DRJ de São Paulo julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário conforme a seguir. O contribuinte tomou ciência do acordo em 5/6 de 2012 e interpôs o recurso voluntário em 5/7 de 2012, com os seguintes argumentos: da suspensão da exigibilidade do único débito apontado no auto de infração. Conforme asseverado pelo próprio julgador, a fiscalização e consequente autuação ocorreu porque a autoridade autuante considerou como débito para com a Seguridade Social o decorrente da notificação de lançamento do débito NFLD, final 409/6, lavrado em 25/3 de 2002, no tocante às competências 1 de 99 a 11 de 99. Deveras o julgador da Delegacia da Receita Federal foi enfático ao afirmar que o procedimento adotado pela fiscalização está correto, pois considerou a empresa em débito não garantido com a União em relação apenas ao debitcad final 663-4, excluindo-se qualquer outro que possivelmente pudesse existir. Insiste-se a recorrente se o débito discutível encontrava-se albergado por certidão positiva com efeito de negativa, durante o decorrer de todo o ano calendário de 2004, inclusive na data em que houve a distribuição dos lucros à empresa sócia,
20 de 10 de 2004, não é válida a afirmação que o recorrente encontrava-se à época em débito com a Seguridade Social, exatamente porque o efeito de negativa da certidão é a garantia do contribuinte de ter atestado a suspensão da exigibilidade do crédito. Nesse sentido, dispõe o artigo 206 do CPN. Ademais, tal como afirmado pela senhora julgadora, a definição do débito para efeito da aplicação da multa atribuída pelo auto de infração encontra-se no parágrafo 2º do artigo 475 da Instrução Normativa 971 de 2009, e assim dispõe. Então, aqui o parágrafo 2º, consideram-se débitos para fins das multas previstas no inciso 5 e 6 do caput, desde que não estejam aqui com a exigibilidade suspensa, a notificação de lançamento e o auto de infração transitados em julgados na fase administrativa, o LCDC inscrito em dívida ativa, o valor lançado em documento de natureza declaratória e não recolhido, e a provisão contábil de contribuições sociais não recolhidas. Assim, se a exigibilidade do débito a que se refere o auditor fiscal autuante como único impeditivo à distribuição dos lucros encontrava-se suspensa, conforme atestado pelas certidões positivas de débito com efeito de negativas anexadas com a impugnação do recorrente, não configurava, portanto, nenhuma irregularidade à distribuição dos lucros realizada, eis que a conduta do laboratório recorrente estava respaldada em plena legitimidade. Daí ele trata da ilegalidade da multa aplicada, que a respectiva lei contraria os direitos de propriedade, consubstanciado no artigo. Ele trata novamente da lei 4.357, repisa lá a questão do Código Civil, e então, agora eu vou para o voto. O recurso voluntário é tempestivo preenche os requisitos de admissibilidade e a razão pela qual deve ser conhecido. Da obrigação acessória e do seu cumprimento. O motivo da autuação, conforme a descrição do relatório fiscal, como já tinha dito, foi a distribuição de lucros, né, no valor de 2 milhões e pouco para a empresa sócia Zambon BV. De acordo com a prescrição contida no artigo 142, né, a atividade é vinculada e a autoridade fiscal não só está autorizada, como obrigada a proceder ao lançamento de ofício. Da suspensão da exigibilidade do débito apontado no auto de infração. Tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, o contribuinte vem alegando que o único débito considerado pelo auditor fiscal na oportunidade da distribuição dos lucros à empresa sócia desse laboratório recorrente e foi o constituído pela NFLD, final 409-6, folha 90, que se encontrava com sua exigibilidade suspensa desde muito antes da distribuição questionada, como atestam as certidões positivas de débito com efeito de negativa emitidas pela Previdência Social em 18 de 12 de 2003, 25 de 3 de 2004, 28 de 6 de 2004 e 24 de 9 de 2004, insistindo no ponto de que se o débito discutível encontrava-se albergado por certidão positiva com efeito negativo, durante o decorrer de todo o ano calendário de 2004, inclusive na data em que houve a distribuição dos lucros à empresa sócia, 20 de 10 de 2004, não é válida a afirmação de que a recorrente encontrava-se à época em débito com a Seguridade Social, exatamente porque efeito de negativa da certidão era a garantia que o contribuinte teria atestado a suspensão da exigibilidade do débito. Nesse ponto, assiste a razão ao contribuinte, uma vez que o crédito tributário constituído na referida notificação fiscal de lançamento de débito, formalizado no processo final 2008/66, foi apurado com o objetivo de prevenir a decadência dos valores das contribuições objetos de discussão judicial nos termos da nota técnica PG/CCAR 211 de 99, de 26 de 5 de 99, estando os créditos com a sua exigibilidade suspensa em função do contribuinte encontrar-se sob o respaldo de medida judicial na ação ordinária, processo ambiental, da terceira vara da Justiça Federal de São Paulo, e que o mesmo vinha depositando judicialmente e corretamente, conforme as guias analisadas pela fiscalização no período de 1 a 11 de 99. Conforme bem pontuado pelo juiz há pouco, desta forma, para a configuração da infração autuada, é preciso a combinação de duas condutas, quais sejam a empresa estar em débito não garantido com a União e ter distribuído lucros aos seus sócios nessa condição. Assim, se uma dessas duas condutas não se verificar, a autuação é improcedente, por
inexistência da infração. No exame dos autos, verifica-se que a distribuição dos lucros resta incontroversa diante do relatório fiscal, sendo tais valores extraídos da escrituração contábil do impugnante. Portanto, uma das condutas citadas no item anterior está presente. Quanto à outra conduta, conforme relatado anteriormente, o contribuinte não estava em situação de inadimplência no período da distribuição dos lucros à sócia da empresa. Assim, estando ausente a segunda conduta, não é aplicável a penalidade prevista no artigo 32 da Lei 4357 de 64, e, por conseguinte, a autuação improcedente, devendo ao cargo recorrido ser reformado para ser cancelado o lançamento realizado. No tocante às alegações acerca de inconstitucionalidades e ilegalidades de dispositivos normativos, aplica-se o disposto na súmula CARF número 2. E, então, em razão do exposto, pode-se em dar provimento ao recurso voluntário nos termos do voto em epígrafe. Senhores, considerações? Então, a gente pode ir ao voto. Daniel, como vota? Acompanha, presidente. Rodrigo? Também acompanha, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho a relatora. Então, para o processo do contribuinte Zambon Lab Farmacêutico Limitado, item 135 da pauta, o resultado é: acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, item 133, ST Treinamentos, Viagens e Cursos Limitada, processo de relatoria do conselheiro Sávio Salomão. Conselheiro, por favor, fique à vontade. Mais um caso aqui de multa por descumprimento de obrigação acessória, mais especificamente pelo atraso na entrega da GFI. A autuação compreende as competências de 1 de 2014 a 5 de 2014, 7 de 2014 e 8 de 2014. Eu já vou passar para o voto que esse caso em específico, a impugnação, o recurso, melhor dizendo, foi apresentado com as mesmas alegações da impugnação, tá? E aí nem é questão de não conhecimento de alguma matéria ou outra, mas tão somente do enfrentamento das alegações meritórias, tá? E aí a primeira alegação que a empresa levanta aqui é a questão da necessidade de intimação prévia. Eu estou negando por força da súmula 46. A outra questão diz respeito àquele fato que muitos estão levantando, que no sentido de que, a partir do momento que se cumpre as obrigações principais, ou seja, que se recolhem as obrigações principais que são consubstanciadas na GFIPS, não há qualquer prejuízo para o erário e, por isso mesmo, a multa seria indevida. Eu também estou negando, e aí faço aquele apanhado de que as obrigações acessórias não são autônomas e não seguem as principais. Questão da aplicabilidade do Instituto para Denúncia Espontânea também estou negando, por força da súmula 49 do CAF. E, por último, o contribuinte alega violação ao artigo 146 do CTN. A questão, aliás, por último, não. Por último, é a questão das alegações de violação a princípios, mas essa questão aí da violação ao artigo 146, mudança de critério jurídico, eu também estou negando, né? Como vocês já estão cansados de saber. E, por último, agora sim, o contribuinte levanta questão de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e o caráter confiscatório da multa, né? E aí eu estou aplicando aqui a súmula CAF número 2. No final das contas, eu estou conhecendo o recurso e negando provimento. Senhores, considerações? Direto ao voto. Daniel, por favor, como vota? Daniel, pode repetir, por favor? Ficou bem ruim a sua áudio. Eu acompanho. Ok, Rodrigo? Acompanho também, presidente. Garita? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho, então acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi
o resultado do processo 136 do contribuinte ST Treinamento de Viagens e Curso Limitada. Processo 137, também de relatoria do conselheiro Sávio, contribuinte Semedo, Distribuidora Limitada. Por favor, conselheiro Sávio, fique à vontade. Esse processo também segue mais ou menos a mesma linha do processo anterior, tá? A questão aqui diz respeito apenas a uma alegação que não deve ser conhecida, que diz com a aplicabilidade do Instituto da Denúncia Espontânea. Que o contribuinte lança mão no recurso, eu já vou antecipando, porque é uma discussão que a gente está sempre se debruçando, mas aqui o contribuinte alega em sede de recurso voluntário duas questões que não haviam sido suscitadas em sede de impugnação, que é a questão da prescrição tributária e da aplicabilidade do Instituto da Denúncia Espontânea. Eu estou enfrentando a questão da prescrição, tá? E aí estou falando que até que não sobrevenha a decisão definitiva, com base lá no 42 do decreto 7235, eu não posso falar no início do prazo de contagem do prazo prescricional, e no que diz respeito à questão da denúncia espontânea, eu não estou conhecendo, e aí o recurso resume-se apenas a essas alegações de violação aos princípios da proporcionalidade e do caráter confiscatório da multa. E nesse ponto eu estou aplicando a súmula CAF número 2. Em conclusão, eu conheço parcialmente o recurso e na parte conhecida entendo por negar-lhe provimento. Basicamente isso. Senhores, considerações? Ok, senhores. Como vota Daniel? Acompanha, presidente. Como vota Rodrigo? Também acompanho, presidente. Também acompanho. Francisco? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanhe. Ok, senhores. Eu também acompanho o conselheiro relator. Então, resultado para o processo de Semedo Distribuidora Limitada, item 137 da pauta, acorda os membros do colegiado por unanimidade de voto em não conhecer empate do recurso voluntário, por este tratar de tema estranho ao litígio administrativo instaurado com impugnação ao lançamento da parte conhecida e negar-lhe provimento. É isso, conselheiro Suave? Isso. Perfeito, senhores. Então, este é o resultado para o processo 137. Com isso, a gente vence a pauta da tarde deste dia 4 de agosto de 2020. E, portanto, vamos encerrar a gravação nesse momento para retornar amanhã às 8 horas. Ok, senhores? Encerrando a gravação.